Vamos ler uma palavra, irmãos? Vamos meditar em Hebreus, capítulo 7. Capítulo 7 de Hebreus. Vamos meditar um pouquinho nesse texto. A palavra de Deus é rica, irmãos. E a cada dia a gente se enriquece mais, buscando e pedindo que o Espírito de Deus nos dê o discernimento da palavra. Diz a palavra do Senhor assim, no capítulo 7 de Hebreus, e no versículo 11, ela nos fala de um sacerdote eterno, que diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdote, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder da vida que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, de um lado se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. E isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes, sem juramento, mas esse foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador da superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém, irmãos? Quando você se depara com a palavra de Deus, você desejar no seu coração aprender de Deus, eu tenho certeza que a mente, o entendimento, ele vai se abrir para que a gente possa compreender o que realmente Jesus trouxe e quem Ele é, o que Ele significa para nós no nosso tempo. Você observa que
Hoje nós estamos vivendo uma evolução muito rápida, as coisas estão acontecendo muito rápido, que a gente até vive meio desatualizado, né? De tantas novidades que surgem, de tantos meios que aparecem, de tantas coisas novas que vêm, enfim, você tem que estar todo dia, quem está no comércio, quem está nessa vida pública, ele tem que se atualizar sempre, porque senão ele fica perdido. Também há um derramamento de informações, tantas coisas que a gente está vendo hoje que muitas vezes você fica até em dúvida: será que eu estou certo, será que eu estou errado? O que fazer, para onde ir, que caminho seguir? Quem pode? Um diz que é de uma forma, outro diz que é outra, e aí você vê um monte de acontecimento em todos os lugares, monumentos, enfim. Só que a fonte, irmãos, que nos leva para a vida eterna é só uma, e nela há a informação, a palavra que define todas as coisas, que não vai deixar dúvida nem engano, que é Jesus Cristo. Porém, nós temos uma dificuldade em buscar nele. Nós temos essa dificuldade em buscar nele, porque parece que a nossa confiança está no que vimos, no que tocamos. A gente se sente seguro diante disso, e a obra estabelecida por Deus através do seu Filho não é dessa forma. É algo que flui dentro de você. Você não precisa ver, você não precisa tocar, você precisa crer. Para você entender o que é a obra de Deus, ela é algo que Deus coloca dentro do teu coração, que ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar a tua fé, ninguém pode roubar a tua esperança, ninguém consegue ver a tua intimidade com Deus, a tua fidelidade com Deus. Ela não é divulgada. A tua fé, ninguém vê a tua fé. É algo particular de Deus contigo e de você com Deus. Então a obra de Deus através do Espírito, ela é muito maior do que a nossa mente é capaz de entender ou descrever. Não tem, porque ela trabalha de dentro para fora. Ela trabalha no nosso interior. Você observa que as pessoas, elas estão de olho no que tu tem, ou às vezes a pessoa que tu se torna, você é alvo, muitas vezes de crítica, muitas vezes de assalto, muitas vezes de tantas maldades que você vê, de ciúme, de inveja, porque você está revelando aquilo. Tem muita gente que não se sente bem quando vê você bem vestido, bem arrumado, o cabelo, enfim, aquela coisa, porque isso está do lado de fora. Mas o que Jesus trouxe é uma riqueza, é um tesouro que não está desse lado de fora nosso, está aqui dentro, que é uma fé que nós depositamos nele e na sua palavra. Então você observa aqui que o escritor aos Hebreus, ele diz: se fosse possível por meio do sacerdócio real, levítico, a humanidade alcançar a perfeição, não teria necessidade de ter outro sacerdote. Se houvesse uma restauração, uma transformação na vida do ser humano através da lei, através dos sacerdócios que foram levantados no caminhar, no decorrer da história, não teria por que Cristo vir. Você observa que ele vem numa semelhança do sacerdócio que o Melquisedeque executou na obra dele.
um homem que trazia consigo um lado justo, um lado de paz. Mas ele se depara com Abraão no escolhido, no chamado, e Abraão ele reconhece na vida de Melquisedeque uma autoridade vinda da parte de Deus na sua vida. Então a autoridade de Deus, irmãos, ela é transmitida, revelada através do modo nosso de viver. A autoridade de Deus é um modo de vida em que você vive de forma que você não pesa nada a ninguém, você não traz julgo ao teu irmão, você não faz mau juízo dele. E Abraão, sendo um homem escolhido por Deus para ser o pai de uma nação e ser aquele que através de Abraão Deus estabelece uma dispensação chamada promessa, ele reconhece a autoridade que tinha sobre o sacerdócio de Melquisedeque e ele oferta a Melquisedeque, ele dá o seu dízimo a Melquisedeque. Tem a marca do homem, está registrado aí, entrega ao homem, mas o que é de Deus, dê a Deus. Então esse dar a Deus não está nos bens nossos, nunca esteve. O dar a Deus é um modo de vida. Você observa que Abraão, sendo o homem que Deus escolheu para essa grande missão, ele tem uma ação que vem dele. Deus não pediu a ele para dar para Melquisedeque. Não. O que Abraão demonstra no seu coração? Gratidão. Aí vai a Deus. Não é o bem, mas é o sentimento. Não é o valor, mas é a ação tua. Então ele reconhece que aquele homem era um homem de Deus e que este homem de Deus abençoou a sua vida. O seu coração se enche de gratidão. Não estava em questão valores, irmãos. Não estava nisso. Deus não pediu para Abraão dar a Melquisedeque valores. A gratidão transbordava no coração de Abraão a ponto de abençoar o outro, pois ele foi abençoado de uma ordem espiritual, de uma bênção espiritual. Ele recompensou o outro, mas não era a recompensa que estava em avaliação naquele momento, mas a gratidão do coração de Abraão. E você observa que no decorrer do tempo, irmãos, esses valores eles vão se perdendo. Você observa pela sua vida. A gente que está vivendo hoje, no tempo presente, quantos valores que perderam no decorrer dessa caminhada pela qual nós fomos formados. Nesse ministério também foi se perdendo esses valores. Vem de Abraão, vem de Arão, vem de Isaac, e foram se perdendo muitas coisas, irmãos. Foi se deixando para trás e foram se trazendo essas novidades. Por isso que ele disse: se esse sacerdote que tinha os levíticos transformasse as vidas, mudasse, não seria necessário Jesus ser vindo. Então, a perda dos valores aqui dentro, nós estamos perdendo riquezas aqui dentro. Um tesouro depositado por Deus, como a mencionou, no princípio criou Deus segundo o homem, segundo o que? A imagem e a semelhança. Então isso foi se perdendo na caminhada. A nossa identidade, ela foi se parecendo mais com o outro lado, o lado mau, o lado destruidor, o lado acusador, o lado juiz, podemos dizer assim, do que o amor, do que a graça, do que a misericórdia de Deus, do que a gratidão.
e automaticamente você vai perdendo a semelhança de Deus, a imagem de Deus. É como se a humanidade não tivesse mais condições de representar Deus. Seu coração se ocupou de tantas coisas terrenas, e você observa que dentro desse segmento, homens foram levantados líderes, e cada um vai se distanciando mais de Deus. Porque esse é um fator, irmãos, importante que nós precisamos entender. Então, irmãos, tem uma lógica nisso aqui. Você observa que o homem, ele inverteu isso aqui. O homem, quando ele ocupa uma posição, ele cresce em vez de diminuir. O coração se ensoberbece, o orgulho toma conta, a vaidade toma conta. Então ele está trabalhando de forma ao contrário daquilo que Deus ensinou. Você observa no Filho de Deus, grande, soberano, Criador de todas as coisas. Ele chegou à nossa altura. Ele desceu as condições mais miseráveis que o homem vivia, para dizer: eu te entendo. Então você observa que ele abriu mão de toda a sua glória para estar entre nós. O Senhor nos mostra, irmãos, que grande não é aquele que diz ser grande, mas é aquele que entende que a grandeza no nosso coração, os valores que foram depositados, não está alicerçado da forma que nós entendemos, por posições, por títulos, por cargos. Está num coração humilde. E quando esses sacerdotes, levantados por homens, foram constituídos, eles foram se inchando e criando regras e oprimindo um povo. E além de oprimir um povo, enganavam o povo. E você observa, irmãos, que o Filho de Deus, ele veio exatamente para nos resgatar da mão desses malfeitores, para nos livrar. Agora, como nós entender isso? Ele menciona algo. De que forma nós entendemos isso? Você observa que a palavra que o escritor aos Hebreus ele escreve, ele diz: se não fosse, irmãos, a falha nesses sacerdotes, não teria por que Jesus ir. Então, ele está dizendo que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo que Cristo, ele veio como a forma de Melquisedeque na época, um sacerdote justo e um homem de paz, que era a vida dele. Então Cristo, ele veio dessa forma, pois quando se muda, e não segundo a ordem de Arão, segundo a ordem do Arão, era um sacerdote que era constituído na época. Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente muda-se a lei. Muda-se a lei. Como nós entendemos isso? Jesus, ele explica lá em Lucas, no capítulo 5, ele fala algo muito interessante para nós entender. No capítulo 5 de Lucas, e no versículo 36, ele conta uma palavra. Ele diz assim: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se fizer isso, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho
novo se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novo. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Aqui entra uma dificuldade na nossa mente de entender Cristo, porque nós queremos viver o velho e o novo. Você quer seguir a Cristo, você diz que aceita Cristo, mas você vive sobre o mandamento da lei, sobre a ordem da lei. E aí você não pratica nem lei, nem graça. É como se você pegasse uma roupa velha e colocasse um remendo novo. Não dá certo. É como se você pegasse um vinho novo e colocasse em odres velhos. Jesus está dizendo: não dá certo. Agora, qual é a preferência nossa que Jesus está falando aqui? Se hoje pegar 2 garrafas de vinho, vamos usar esse termo aqui, uma lá de 1900 e outra dessa safra agora, qual você escolheria para beber? A antiga? Jesus está dizendo: vocês não vão me aceitar, porque o que eu trago é novo para vocês. Vocês têm que destruir essa coisa antiga dentro do coração de vocês. A preferência de vocês é o antigo, é as leis, é as tradições. A preferência de vocês é as culturas. A preferência de vocês é ter alguém que mande em vocês, alguém que conduza vocês. Essa é a preferência. Então o coração de vocês está voltado para essas coisas, e não dá certo. Ele está dizendo que para nós vamos entender Cristo, nós temos que quebrar esse antigo dentro de nós. Você observa assim que dentro de alguns sistemas religiosos, qual é a ordem? Não remova o quê? Os marcos antigos. Mas não remova os marcos antigos. Exatamente isso aqui que Jesus está dizendo. Se a nossa mente estiver focada nesses marcos antigos, nós nunca vamos viver o novo. Porque não tem como nós servir 2 senhores. Ou você cumpre a lei e vive a lei, ou vive a graça. E a graça de Cristo, irmãos, não está sob ordem criada, estipulada pelos homens. Não. Não está sob a liderança de mentores, de líderes. Não. Ela é centralizada em Cristo. Não tem. Ele é o autor e o consumador desta obra. A palavra nos fala que Ele é o princípio e o fim. Então Ele é o sumo sacerdócio eterno. Não haverá substituição. Agora, o que Jesus veio, Ele veio rompendo essas cadeias de governos terrenos e se tornar o único meio de nós acessar o Pai é Ele. Então o Senhor está dizendo: venha a mim. É isso que Ele disse. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Ele atraiu para Ele, e quando você crê em Cristo, você segue Ele. Você está livre de todas as coisas, irmãos. Entenda isso. Então, como você vai dizer que ama a Deus se não entende a obra estabelecida pelo Filho? Se você não compreende. Então, irmãos, esse é o maior
vive nos tempos de hoje é tentar caminhar pela lei e pela graça. Você não vai conseguir. Vai chegar no fim da caminhada e você não está no caminho. A palavra diz que surgiriam muitos enganadores nesses tempos. E eles criam um caminho semelhante ao de Cristo, mas tem regras, tem ordenanças dos homens, tem pedágios. E aí? Mas está te levando para Cristo? E as pessoas se submetem a tudo isso. Então, o que o escritor de Hebreus está dizendo, se não fosse necessário, se esses homens que foram constituídos por esses sacerdotes, que foram ungidos pelas mãos dos outros sacerdotes, tivessem se mantido, tivessem executado a obra, não teria necessidade de Cristo ter vindo. Mas ele veio estabelecer um reino para que você viva esse reino. E esse reino, a base dele é o amor. E como é difícil amar. Você já parou para pensar? É fácil amar? O que domina o nosso coração? É o amor ou é o ódio? Quando uma pessoa te gera algum desconforto na vida, o que fala dentro de vocês? Quando você sofre perdas com o teu semelhante, quando alguém te calunia, quando alguém fala coisas que você não fez, qual é a lei? Qual é a ação do teu coração? Qual é o pensamento que ronda a tua mente? Então, o que Jesus trouxe para nós, irmãos, foi a verdadeira vida que vai nos levar à eternidade. Se nós não tivermos essa vida em nós, de arrancar de dentro do nosso coração todas essas raízes que dominam nós e que nos levam a ações nossas, muitas vezes, fora do nosso controle. Por que você perde o controle? Porque muitas vezes, num confronto de palavras, nós ofendemos. Porque isso ainda é um governo no nosso tempo. Né? E a gente diz, não tem sangue preparado. Mas nem sangue preparado não tem sangue. Mas nós temos que ter o sangue de Cristo Jesus. Nós não temos. Você sabe por que ele diz que ele é o pão? Você planta o trigo, mas não é simplesmente pegar o trigo e transformar em pão. Ele tem um processo de esmagamento, triturado, classificado, para se tornar em farinha, para alimentar o semelhante. Então, por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida, porque ele foi unido. Então, a peneira passou nele, não encontraram impureza, vai para o moinho ser unido. Por que ele usou o vinho? Qual é o processo do vinho? Ser pisado. Você já viu fazer o vinho? Entra para dentro daquela, não sei como é que chama aquele negócio, barril grande, né? E piso. Antigamente era assim,
processo vinha a ser pisado. Jesus foi pisado. O preço foi muito alto. Agora, no lugar de quem? Pois ele não teve falha. No lugar de quem ele sofreu tudo isso? Meu e teu. Ele estava assumindo o nosso lugar, para que nós tenhamos direito de vida eterna. Então, o que precisa é abrir a nossa mente, sabe, e nos livrar de todos esses julgos de condenação, de obrigação, que não leva a nada. E viver essa liberdade conquistada por Cristo, tendo Ele como sumo sacerdote da tua vida, que foi superior a Moisés, que foi superior a Abraão, que foi superior a todos os sacerdotes que existiram, porque eles tinham essa função, mas morreram e tiveram que ser substituídos. Mas Cristo não. O sacerdote que foi conquistado por Cristo é insubstituível, pois ele vive e vive eternamente. Ele é o Senhor que governa. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, irmãos, a mão de Cristo, ela não pesa sobre a tua vida, ela não julga você. O governo de Cristo, ele é alicerçado na sua misericórdia, no seu amor. O governo de Cristo te entende, te compreende e te conforta. O governo dele te põe de pé, te valoriza. Mas os governos dos homens, pensa, irmãos, nós confiamos muito mais em político do que em Cristo. Ou não? Porque a cada ano, cada troca, agora vai dar certo, agora vai fazer. Mas deixamos de confiar na palavra do Senhor e de acreditar que o caminho, que a verdade e que a vida é Ele. Siga Ele, viva com Ele, traga Ele para a tua vida como Senhor da tua vida. Abre a tua mente, teu coração, e busca esse sacerdote eterno, a qual a palavra diz que não foi levantado por mão de homem, mas veio pela própria vontade do Pai. O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Isso foi estabelecido no reino celestial. Não é coisa de homem, não é coisa de governo humano, não é temporário, é eterno. Agora, creia nele, busque Ele, tenha tempo com Ele, seja fiel a Ele, e você vai entender algo na tua vida, que o Senhor supre todas as tuas necessidades. Você observa que como homem a sua tentação foi pelo momento mais difícil da sua vida, na necessidade. Você observa que na necessidade o homem faz muitos acordos. Não é assim? Nas suas necessidades, muitas vezes as pessoas entram em desespero e fazem acordos que vão comprometer a sua vida futura. Naquele momento, Jesus, ele teve fome. O lado humano falou mais alto ali. Está com fome. Tu tem poder. Transforma a pedra em pão e sacia a tua fome.
tentando derrotar o homem espiritual que ele era. Mas de repente, de dentro dele, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Irmãos, de repente, para que tanto sofrimento? Para que tu vai passar por isso? Observe uma coisa, aonde nós somos derrotados? Aqui. Não é aqui? Aqui tu perde as tuas batalhas. Aqui entra o espírito de derrota. Aqui entra o espírito, muitas vezes, de tua vida é mais do que isso, faz isso. As pessoas praticam coisas erradas, se justificando. Jesus, ele poderia ter o governo, estabelecido o governo na terra segundo o governo dos homens. Tudo isso é teu. Tu tem o poder, tu é dono, tu é diretor de todas as coisas. Mas ele veio fazer a vontade do Pai. Te prostra diante desse governo e assume. Imagina Jesus num governo terreno, era tudo que os homens queriam. Ali ele seria derrotado. Mas ele estabeleceu um governo em cada coração. E é tudo que o homem quer é roubar do teu coração a tua fé. Ele quer arrancar do teu coração. Por isso que você observa que eles enganaram a humanidade de jeito. Vai lá que Deus vai te dar isso. Vai lá que Deus vai te dar aquilo. Vai lá, tu dá tanto, Deus vai te dar tanto. Faz isso, Deus vai fazer aquilo. E as pessoas acreditaram. E foram. E a vida continua da mesma forma. Atribulados. Sai de dentro dos templos e o terror de casa. Se abraça dentro das igrejas, mas se pega dentro das casas. As suas palavras dentro dos templos são lindas, são maravilhosas, mas dentro das casas são maldição, até mesmo para os próprios filhos. E aí? Que governo é esse que faz parte da tua vida? Que governa a tua vida? Irmãos, Deus nos deu uma promessa. E Ele não mudou. Mas é por esforço. É por renúncia. É uma guerra. Entende isso? É uma guerra, é um desafio após o outro, é uma batalha após o outro. Não é a promessa que Deus vai te enriquecer, que Deus vai te dar. Não, porque o que Deus tem para te dar-nos, o dinheiro e a terra não compra. As riquezas da terra não tem como adquirir. E a riqueza que Deus te dá, ninguém te rouba. Pois aonde tu chegar, se você tem Deus, chega essa riqueza com você. Você quer enriquecer aqui dentro? Jesus é o caminho. Você quer depositar tesouros aqui dentro? Não faça remendo. Jesus está dizendo o é novo, não é. Eu não vim arredar. Eu vim trazer algo novo. Por isso ele disse: se muda o sacerdote, se muda a lei. E esse sacerdote é eterno. Toda esta noite, Jesus quer te enriquecer. Mas o que quisesse, você observa o mundo em desespero. O mundo
vivendo um desespero. E as pessoas perderam o controle das suas ações. E a gente vai passar por coisas piores ainda, praticadas pelo ser humano. Porque ele brincou tanto, e perdeu o controle das suas ações. É como se Deus, nesse tempo agora, está entregando o homem para os seus desejos. Está entregando o homem para as suas vontades. Para aquilo que a sua mente planeja, pensa e age. Há muitas pessoas, irmãos, que vão agir brincando tanto, que Deus agora está dizendo: vai e faz o que tu quer fazer. Mas eu e você, nessa noite, temos uma oportunidade de adquirir uma riqueza que o mundo jamais terá condições de comprar. O que Deus quer colocar dentro do nosso coração. Você quer? Então caminhe a Cristo. Somente Cristo. Tenha Ele como Senhor da tua vida, como teu sumo sacerdote. Tenha Ele como governo da tua vida. Tenha apenas Cristo como Senhor, que te instrui, que te ensina, e que vai te levar para viver a vida que Ele prometeu para nós. Não uma vida temporária, passageira,